Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa, né? Hoje nós estamos com um dia muito especial. Hoje, o dia 15 de junho, é o Dia Internacional, né, de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, o SESC Alagoas está com a programação diferenciada para discutir, para trazer, né, esse tema que é tão importante de ser discutido, não somente no dia de hoje, né? O Dia Mundial de Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído em 2006 pela ONU e desde então todas as instituições que trabalham com envelhecimento humano tratam esse tema de forma muito especial no dia 15. E aí a gente vai estar discutindo sobre violência, né? Mais precisamente o preconceito, a questão da velhofobia. E ao longo da nossa conversa a gente vai estar trazendo alguns números, né, sobre como é que está a violência a nível nacional. A gente já deixa disponível alguns dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, que estão nessa plataforma, os dados do Disque 100, onde faz um panorama, um comparativo da violência contra a pessoa idosa nos anos de 2019 e 2020. Só para a gente ter uma ideia, para início de conversa, os dados do Disque 100 mostram que 30% das denúncias recebidas no Disque 100 se referem à violência contra a pessoa idosa. É um número muito alto, né? Então, essa temática precisa ser refletida, a gente precisa discutir, né, sobre violência contra a pessoa idosa, né, para sensibilizar sobre essa questão. A gente vai estar conversando hoje com a nossa querida Carmen Melo Rodrigues. Ela é terapeuta sistêmica, reikiana, psicanalista, ela é do CEL Canguru de Desenvolvimento Humano. Só pedindo licença para me apresentar, eu sou Edneide Nunes, eu sou analista em assistência e saúde, do trabalho social com grupos da modalidade idosos do SESC Alagoas. Então a gente vai estar conversando com a Carmen já pediu aí a participação, vamos ver aqui onde está a Carmen. Só um minutinho enquanto a Carmen entra. Quer dizer, enquanto a gente consegue aceitar a Carmen, né, que ela já solicitou no início da nossa conversa. E aí, enquanto a gente vai localizando a Carmen, eu vou passando mais aqui alguns dados sobre a questão desse panorama da violência contra a pessoa idosa, né? De acordo também com os dados do Disque 100, 83%, né, dos abusadores, das pessoas que cometem violência, né, contra a pessoa idosa são familiares, né, são as pessoas que estão mais próximas, para você ver como é grande, né, esse número de pessoas, né, dessa rede que deveria acolher a pessoa idosa. No entanto, quem mais comete violência contra a pessoa idosa. Quais são os tipos de violência que mais acontecem? A negligência. A negligência ela está em 80%, né, nos dados de denúncias do Disque 100. Então, a Carmen, a gente já conseguiu. Carmen, seja muito bem-vinda. Um abraço caloroso de Alagoas para você. A Carmen, gente, só situando, a Carmen Cunha Melo Rodrigues. Ela é terapeuta sistêmica, reikiana, psicanalista, CEL Canguru em Desenvolvimento Humano. Ela é uma instituição, é uma ONG, é isso, Carmen? Depois você pode até falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? E a Carmen, a Carmen é um achado, né? A gente queria discutir essa questão da velhofobia, Carmen, só situando, porque a gente, analisando esse panorama de pandemia, a gente viu que o preconceito, essa atitude preconceituosa em relação à pessoa idosa, em face da idade, né, cresceu muito. Então, as piadas de mau gosto, os memes colocando a pessoa idosa, né, em evidência, mas em posição vexatória, né? Quando trata o idoso como criança, quando
fica limitando o espaço, né, de ir e vir do idoso, achando que isso é uma brincadeira, que é engraçado, o catavelho, né? Então, a gente começou a perceber sobre a necessidade de estar tratando sobre esse tema e também do medo que nós temos de falar sobre velhice, né? Sobre ser velho. Então, o tempo todo a gente está querendo mascarar, está querendo fazer aquela plástica, né? Para não dizer que nós somos velhos. Então, aquele medo a velhofobia mesmo, né? Porque, infelizmente, no nosso país, ser velho traz um estereótipo, né? Muito ruim, uma carga negativa, então o tempo todo a gente está negando. E aí a gente viu a necessidade de estar tratando desse tema. Também a gente se inspirou no trabalho que o SESC-DF vem fazendo, e aí a gente queria uma pessoa que pudesse estar abordando no dia 15, que é um dia tão importante para a gente, Carmen, um dia significativo, é um dia de enfrentamento, né? Não é um dia para se comemorar, mas é um dia de luta. E aí, a nossa amiga Luciana, assistente social que trabalha conosco, ela fez uma busca e achou a Carmen, né? E aí, a Carmen, nós fizemos o convite e prontamente a Carmen foi muito solícita, né? Em aceitar o nosso convite. E aqui estamos nós, Carmen, um abraço muito especial do Sesc Alagoas. E a Carmen aceitou o desafio de compartilhar um pouco do saber dela conosco. Então, Carmen, minha querida, você fique à vontade para que você possa compartilhar um pouquinho da sua sabedoria conosco. Edneide, muito, muito obrigada. Agradeço também a Luciana pelo contato. Vocês foram muito generosas, muito simpáticas e tive assim uma grande honra em participar com vocês. Eu acompanhei um pouco, tive a oportunidade de ver algumas coisas que vocês têm produzido aí no Sesc Alagoas. Vocês realmente são batalhadoras em prol dos idosos. Parabéns pelo trabalho de vocês. E é uma honra poder estar aqui falando desse tema tão importante que nós da Canguru, explicando um pouquinho o que é a Canguru, né? É uma empresa que eu sou diretora executiva, né? E tem uma sócia que é a Head Marketing, que surgiu assim com uma metodologia própria da demanda de muitas pessoas buscando conhecer-se mais, aprender mais, sair daquele piloto automático, sabe? Buscar uma transformação na vida. E como eu fui enfermeira por 35 anos, Edneide. Quando eu saí da enfermagem, eu continuei nessa busca por ajudar pessoas, cuidar de pessoas. E fui estudar a área da programação neurolinguística, a neurociência, a parte da terapia energética, né, do Reiki, terapia vibracional, Ho'oponopono, constelação sistêmica, psicanálise. E com isso nós criamos uma metodologia própria na Canguru, para ajudar pessoas nessa transformação, nessa jornada de autoconhecimento. E o nosso público-alvo, nosso principal público, são as pessoas de 50 a mais. Né? Inclusive, a gente está revendo isso um pouquinho, porque é uma categoria um pouquinho mais nova, até dos 40, 45, temos buscado bastante também. E a gente tem trabalhado muito, muito essas dores das pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, que é um processo lindo, né? Dependendo do ângulo, do ponto de vista que a gente olha. Eu, inclusive, estou nessa fase, né? Eu e a minha sócia fez 60 anos ontem, eu tenho 61, então estamos também fazendo parte dessas pessoas de quem estamos falando. Certo, então, Carmen, é uma satisfação em estar conversando com você hoje. A gente, como você bem situou, né, o trabalho da empresa Canguru, a gente deu uma olhada também no trabalho de vocês. Parabéns, né? É um trabalho que a gente vê que vem crescendo muito também. A gente percebe uma demanda crescente aqui entre os idosos, de trabalhar realmente esse conhecimento sobre si, né? E a gente vai passando a vida e vai deixando, mas chega uma hora que a gente precisa realmente estar falando. E aí, falando nesse trabalho que vocês fazem, situando também o nosso tema, velhofobia, nas suas pesquisas, o que você traz sobre
essa questão o medo de envelhecer, o medo de falar sobre velhice, de que é velho, esse medo mesmo de falar sobre velhice. Olha, Edneide, a gente vê, né, que hoje em dia nós temos tanto preconceito, né, que vem de nós mesmos. Eu costumo falar que eu mesma, né, cada um de nós, somos preconceituosos em desconstrução. Porque eu me lembro que quando a minha mãe tinha 50 anos, eu também achava que ela era velha, né? Eu achava que algumas coisas ela não devia fazer. E até um tempo atrás, às vezes, quando a gente via, sei lá, uma pessoa mais idosa que eu, sei lá, uma roupa específica, eu falava, nossa, isso não é roupa para usar nessa idade. Então, isso é cultural. Então, eu mesma me reconheço, às vezes, como uma preconceituosa em várias áreas, em desconstrução. Não só porque eu fiquei idosa, mas porque a gente vai ampliando a consciência. E nesse caminho, né, que eu tenho feito aí da consciência sistêmica, por isso que eu digo que eu sou uma terapeuta sistêmica, que é ver como funcionam as leis sistêmicas, né, as leis universais, a gente tem que ter um respeito muito grande pelos antepassados, igual tinha-se antigamente, né, os mais velhos, os anciãos, eram os sábios. Eram aquelas pessoas que todo mundo buscava, né, para buscar um conselho, um ensinamento. A minha avó era uma pessoa que todos nós netos íamos atrás dela para aprender tudo, desde fazer bolacha, fazer crochê, como para pedir conselho, para aprender a fazer palavras cruzadas. E aonde que nessa trajetória tudo isso foi se invertendo? E tanto é o preconceito que atualmente se criou vários nomes para falar desse preconceito contra o idoso. Ageísmo, idadismo, um monte de termos, né, que agora quer dizer esse preconceito contra o idoso. O velhofobia, Irineide, ele é usado tanto para falar desse preconceito, mas como você disse no comecinho de sua fala, a raiz etimológica da palavra fobia é medo, né? Então, muita gente pega velhofobia, porque, como diz a pesquisadora lá, né, dos idosos, a Miriam Goldenberg, é uma coisa que todo mundo entende. Você fala ageísmo, idadismo, gerontofobia, as pessoas ficam meio assim, o que é isso? E velhofobia todo mundo entende, tá? Então, hoje em dia se fala tanto, né, em feminicídio, infanticídio, nós temos que começar a falar também do velhocídio, né, porque os velhos estão sendo destruídos, os idosos. Agora, você falou, né, da nossa experiência, os preconceitos, como eu disse, começam com a gente mesmo. Eu tenho colegas até mais novos que eu e que se referem a si próprios como velhos. Ah, daqui para frente é só ladeira abaixo. Uhum. Ah, agora já estou velho, agora eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo. Por outro lado, eu tenho uma tia que é a nossa inspiração de todos os sobrinhos, que está com 87 anos, e desde muito tempo eu ouço ela dizer assim, ó, ficar idoso não é opção. Se você não morrer novo, você vai ficar idoso. É igual a criança, se ela não morrer criança, vai ficar adolescente. Se não morrer adolescente, vai ficar adulto, né? Só que ficar velho é opcional. O que a gente fala de uma coisa velha, né? Ah, uma bolsa velha, um sapato velho, uma roupa velha, algo que eu não quero mais, que não serve mais para nada. Então, o velho tem uma conotação pejorativa. Né? Então, por isso que se criam, né, vários outros termos para falar um pouquinho do idoso. Né? Isso é só explicando um pouquinho o termo aí, velhofobia, né? O tema da nossa live. E a gente vê que boa parte da população, para a população do Brasil, o idoso é visto como um peso, né? E aí eu vou só trazer a polêmica que a gente está vivenciando atualmente. Com certeza você deve estar acompanhando, Carmen, essa questão da velhice ser considerada uma doença, né? Inclusive com o CID e tudo reconhecido né, pela Organização, né, Mundial de Saúde, a OMS.
E aí isso retrata, cai assim, como um exemplo, né? Muito, muito vivo desse peso, né? Que o Brasil considera o idoso hoje. Você, na sua opinião, na sua experiência, você acha que isso fortalece essa velhofobia, esse idadismo, né? Essas brincadeiras de mau gosto, né? Quando a gente viu o cata-velho, né? E aí você acha que realmente o Brasil vê o idoso como um peso para a sociedade? Isso vem reforçar ainda mais essa atitude preconceituosa das pessoas em relação à pessoa idosa? Sem dúvida, Virgineide, porque o Brasil é um país jovem, né? E apesar da pirâmide aqui também já estar se invertendo, né? A população jovem já está se tornando menor, ela ainda está naquela hipérbole, né? Que ainda temos bastante crianças e adolescentes, adultos e os idosos estão aumentando, tá? Nos países desenvolvidos, na Europa, por exemplo, são países mais antigos, a população idosa, ela demora mais para envelhecer. Entenda bem o conceito de envelhecer e de idoso. Idoso é cronológico. Fiz 60 anos, pela lei eu sou considerada idosa, né? Porque na Europa, na maioria dos países, um idoso de 60, 65 anos, ele vai para o trabalho de bicicleta, andando, ele faz tudo o que ele fazia com 50, com 45, né? As limitações mudam um pouquinho, ele não é considerado um velho. O Brasil ainda é considerado o país da juventude, né? O país que valoriza muito o corpo. Nós somos um dos países que tem mais cirurgias plásticas no mundo, como você falou no começo da cirurgia plástica, né? Então, assim, e como eu falei, o preconceito começa conosco mesmo. Então, quando a gente não aceita a idade que tem, e isso serve para tudo, né, Edneide? Se a gente não se aceita como é, o outro não nos aceita. Então, nós mesmos temos que começar a mudar o vocabulário, né, para nós mesmos, quando nos referimos a nós ou outras pessoas idosas, a forma como que educamos as nossas crianças, né, como passamos isso para os mais jovens, que somos, sim, seres, não é porque a gente fica mais velho que a gente emburrece, né? E assim como tem jovens que têm problemas de memória, crianças que têm déficit de atenção, tem idosos que têm problemas também. Aí talvez precise de ajuda específica para aquela situação específica. Mas eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Sim, sim, com certeza, Carmen. Chegou aqui a Mônica Meirelles, ela colocou aqui. Mônica, um abraço. A Mônica acompanha também as nossas lives, é uma excelente contadora de histórias. Carmen, ela deu o show. Ela faz um trabalho muito interessante. Mônica, um abraço. E aí ela colocou aqui que o processo de envelhecimento pode até assustar, devido a tantos conceitos exagerados. Mas eu creio que é muito lindo. Pode até não fazer tudo o que é acostumado a fazer, por conta da força, a questão da estrutura, da limitação mesmo física e biológica que naturalmente todos nós temos. Mas eu acredito que a idade é um estado de espírito. Quantos jovens velhos por aí, sem coragem para nada. É exatamente reforçando, né? Você quer falar alguma coisa sobre o que a Mônica colocou? Não, quer dizer que é perfeito o que a Mônica colocou, né? Esses conceitos de que o velho não serve para nada, né? É realmente algo que tem que ser desconstruído, começando de nós mesmos, tá? E isso que ela falou é verdade. Eu vejo que quando tem uma cultura no Brasil também, de que nós não nos preparamos para o envelhecimento, tá? Que existem várias formas de envelhecer, né? Então, isso é opção de cada um. Nem sempre todo mundo tem opções, mas a maioria de nós pode escolher. Então, tem uma médica que cuida de idosos, a doutora Ana Cláudia Arantes, ela escreveu vários livros, talvez você conheça, né?
Até ela fala muito que a morte é um dia que vale a pena ser vivido, é um livro muito famoso dela. E ela fala que a partir dos 40, 45 anos, a gente tem que começar a se preparar para envelhecer e decidir como nós queremos envelhecer. Aí, nós aqui da Canguru usamos até uma analogia que fala assim, ó, uma criança, a gente vai, nós pais, avós, vamos preparando a criança para ver que adulto ela vai ser, com valores, educação, comportamentos. Porque quando somos adultos, não nos preparamos para essa nova fase da vida? Que a velhice, né, a idade, é a coisa mais democrática que existe. Se não morrer jovem, todos vão envelhecer. Todos. E os mais jovens, às vezes, não esquecem disso, que eles vão ser os velhos de amanhã, os idosos de amanhã. Então, essa escolha, essa preparação para como envelhecer, eu falo que eu, como sou de uma geração que não tinha a prática de fazer exercício físico desde novinho, com 45 anos eu decidi começar a entrar para academia. E não parei mais, porque eu pensei, eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar da minha massa óssea, eu quero melhorar minha massa muscular, porque a gente começa a perder, alguns dizem que a partir dos 35, né, Luciana, Leidineide? Então, eu comecei a me preparar, tanto no trabalho, fazer projetos que eu vou fazer depois que eu encerrar essa profissão, que de repente, para a idade, não posso mais atuar tão bem quanto eu atuava. Então, o que aconteceu na enfermagem? Eu, com 50 anos, eu ainda estava atuando ali na pediatria, uma coisa bem ativa, bem dinâmica. Eu percebia que de conhecimento, de sabedoria cognitiva, eu tinha muito mais que os mais jovens. Mas em agilidade e força física, eles tinham muito mais que eu, é lógico. Então, eu fui direcionando a minha carreira para uma área de gestão, de ensino. Então, isso é se preparar para o envelhecimento. Então, isso aqui, nós temos que pensar que a nossa população de idosos vai só aumentar. Então, todos nós temos que começar com os mais jovens, né, na educação, e mudando, porque agora a gente vê na mídia, né, esses memes políticos, empresários, né, tanta gente importante de renome falando, fazendo piadinha com os idosos. E os mais jovens têm que trabalhar porque os velhos vão morrer mesmo. Aí, você tenha talvez mais dados que eu, Edneide, mas assim, eu li uma pesquisa da Fiocruz, que, de um modo geral, no Brasil, 53% das famílias no Brasil são sustentadas pelos idosos. E que no Nordeste essa porcentagem é maior ainda. Uhum. Seja com o BPC, seja com aposentadoria, que não são, diferente dos países europeus, que os mais idosos, quando não podem mais morar sozinhos, eles vão para um lar, um abrigo, um asilo, alguma coisa. Aqui, não são os idosos, na maioria, né, o estudo fala isso, que vão para a casa dos filhos. Os filhos e os netos vão para a casa do idoso. Não sei se você acompanha essa realidade aí. Sim, sim, Carmen. Você trouxe até um ponto bem interessante. A gente tem um grupo de aproximadamente 800 idosos, então nós temos muitos assistindo hoje. Um abraço especial para cada um, né, do TSG Alagoas. O que você colocou, a gente acompanha aqui na prática. A gente vê muito, a gente fala que, primeiro, a gente viu que os especialistas falavam como a síndrome do ninho vazio. Então, os pais criam os filhos constituem família e saem de casa. E, então, o idoso se vê só, né? É a síndrome do ninho vazio. E agora, a gente está vivendo essa volta dos filhos, né? E aí, como você bem colocou, a realidade do Nordeste, de Alagoas, de Maceió também não é diferente. Esses idosos passam novamente a liderar seus chefes de família, a ter que arcar com responsabilidades que não eram mais deles, né? E aí, o espaço, a casa, que é do idoso, ela passa a ser compartilhada de forma que os filhos passam a ter, entre aspas, mais direito do que o próprio idoso. Isso é um tipo de violação de direito, né? Também, né? E vai passando despercebido,
o neto chega, então o idoso tem que compartilhar o quarto dele com o neto, né? Onde os filhos ficam com o quarto exclusivo, e a gente não encara isso como uma forma de violação, de ocupar o espaço que é do idoso, não respeitar esse espaço, né, dessa pessoa. Isso também acontece no Nordeste, e a gente vê isso na prática. A gente vê idosos que não se sentem à vontade com os filhos e os netos em casa, mas também não se sentem à vontade em convidá-los a sair. É uma situação bem delicada, e isso adoece, não é? Você deve receber muitas pessoas, isso adoece, porque a gente vai guardando para si, né? Quando a gente não conversa sobre o assunto. E a gente precisa discutir sobre essa questão da velhice para que a gente possa não estar violando direitos, não estar cometendo algum tipo de violência que vai passando despercebido por desconhecimento, né? A gente viu muito também, Carmen, nesse momento de pandemia, a questão dos filhos, por uma questão de proteger muito os pais, de cercear o direito de ir e vir, de achar que o idoso voltou a ser criança, então, de forma que a família passou a definir onde ele vai, onde ele não vai, o que ele deve fazer, o que não deve fazer, sem ter um diálogo, sem ter uma conversa, sem ter os acordos, né? Então, é uma forma também da gente encaixar, e aí a gente vai falar sobre uma outra face da velhofobia, né? O idadismo, onde a gente coloca todos os idosos na mesma caixinha. Então, todos os idosos são vulneráveis, todos são doentes, todos têm medo de tecnologia, né? A gente vai colocando todos os idosos naquela caixinha, quando muitos não se encaixam. E aí, quando você falou da roupa, e você via a sua mãe com 50 anos com a roupa, você ia, nossa, mas essa não é uma roupa de uma senhora de 50 anos, não é? Então, que estava segundo o seu conceito. Por quê? Porque a gente, culturalmente, vai construindo essa caixa e vai querendo que todo mundo se encaixe nela. E aquelas pessoas que ousam ser o que são, e os idosos empoderados, a gente vê muito essa questão de assumindo mesmo quem são, quando eles não se encaixam na caixa que a gente criou culturalmente, então vai surgir os memes, o velho teimoso, o velho que o catavelho tem que passar e pegar, né? Como se fosse aquela criança teimosa, porque ela não se encaixa naquele padrão de idade, naquele padrão comportamental que está na nossa cabeça, não é? E aí surgiram aqui algumas, só pelo jeito não tem perguntas, mas tem algumas ponderações. A Janileuza colocou muito boa a diferenciação de velho e idoso, né? A Milena Ferreira colocou que a pandemia da Covid-19 acirrou a velhofobia quando ficou marcada como uma doença que só mataria velhos. Exatamente. No início a gente teve essa polêmica e aí a gente, infelizmente, a gente pagou para ver e a gente está vendo que a Covid-19, né, o vírus, ele não mata só idosos, né? Ele não mata só pessoas idosas, como a gente encarou no início, né? A Luciana que entrou em contato com você, a Luciana Figueiredo, ela colocou que o processo de envelhecimento é algo que deve ser trabalhado desde a infância, que você colocou também na sua fala. Assim é que é construído o respeito intergeracional. É assim que a gente vai aprendendo, né? Que a gente sempre coloca aqui no grupo que as crianças de hoje serão as pessoas que cuidam, são os profissionais que cuidarão da gente futuramente. Então, a gente, quando leva esse tema da velhice para discutir com essa faixa etária, com essa população, a gente está preparando o nosso terreno. Então, é o que você falou de início. Eu estou vendo, eu estou com um olhar lá na frente, estou vendo que terreno eu vou pisar futuramente. E aí eu preciso começar a construir. Quando a gente se dispõe a falar sobre velhofobia, quando a gente se dispõe a conversar como criança sobre o tratamento e a diferenciação que existe entre as diferentes fases, né, do envelhecimento, não como um rótulo, mas como possibilidades de viver a vida de acordo com a sua faixa etária. A gente já melhora muito o nosso terreno, né, onde a gente vai pisar.
A Márcia Cunha, ela colocou que, excelente reflexão, todos nós vamos envelhecer. Queira Deus que a gente realmente tenha o privilégio de envelhecer, né? A gente fica tentando mascarar, tentando mostrar que não está envelhecendo, mas hoje envelhecer é um privilégio, ainda mais com esse panorama que a gente está vivenciando, né? Com esse medo de que o velho envelheça. Pela primeira vez, a gente está É. vivenciando isso, né? A Marilene Ferreira colocou que interessante, não nos preparamos para o envelhecimento como para a maturidade. A Luciana colocou, perfeita colocação, professora. Devemos nos preparar para envelhecer com qualidade. A Janileuza, também é uma amiga muito querida nossa, é assistente social. Um abraço, Janileuza. Ela colocou que eu estou me preparando para envelhecer. Assumo meus 50 anos, mas ninguém acredita. Faltam as rugas. Que legal, Legal. né? Mas isso é um processo, né? Isso é um processo de como a gente vai se preparando. A Dulce colocou, se tivermos sorte, seremos idosos. Quero estar nesse grupo e continuar produtiva. Estou amando cada novo ano da minha iniciação em envelhecimento. Você sabe, Edneide, que assim eu falo, eu não troco, né, a minha idade hoje pelos meus 18, 20, 25 anos, 30 anos, onde a gente tem tanta insegurança, tantos medos, e se falar, né, que o idoso tem preocupação com a pele, com isso, com aquilo, o jovem tem muito mais, tem uma acne, uma espinha, ele quer morrer, né, a gente não. E uma forma de trabalhar a criança, né, para respeitar e amar o idoso como uma pessoa, né, inteira, numa fase diferente da vida, é a forma como nós próprios idosos nos relacionamos com eles. E, por exemplo, às vezes eu vejo os filhos, é natural que tenham mais cuidados com a gente quando a gente vai envelhecendo. Por exemplo, eu vim morar sozinha, depois que os filhos cresceram, começa a ficar preocupado, mas mãe, você vai ficar bem sozinha? E aí eu afirmar, estou muito bem, adoro ficar sozinha, estou muito feliz sozinha. E eu tenho uma netinha, de 5 anos. Um dia, já faz isso um tempo, ela começou a ver as minhas manchinhas na pele, né? As manchinhas próprias da idade. Ela falou assim, vovó, você é velha, né? Eu falei, por que você acha que eu sou velha? Porque, por causa da... Olha só a mão como é feia. Aí eu falei para ela assim, ela chama Mariana. Eu falei, Mariana, você sabe que eu adoro as minhas manchinhas? Por quê, vovó? Porque elas contam a história da minha vida. Cada manchinha tem uma história. É mesmo, vovó? Daí ela pegou uma e falou, qual é a história dessa? E eu comecei a contar essa história quando a vovó se formou para ser enfermeira. E eu fui contando quando a vovó... E ela falou assim, e tem eu aí também? Tem a minha história? Qual é a manchinha de quando eu nasci? Entendeu? Então ela começou a amar as manchinhas da vovó. E outro dia ela me olhou de perto e falou assim, vovó, você tem ruga, né? Falei, tenho e adoro as minhas rugas. Elas também contam sua história? Ela falou. Falei, também contam minha história e fazem parte de quem eu sou. Você não tem covinha? Falei para ela, a vovó tem ruga. Né? Então, a gente trabalha muito na Canguru, é isso que você falou dos filhos voltam para casa. Não é só na pandemia. A gente tem visto hoje em dia que os filhos, quando se separam, né, os casamentos hoje são cada vez mais líquidos, né? Seja homem, seja mulher, com filho pequeno ou não, voltam para casa dos pais. E, em parte, isso cabe aos pais, né, aceitarem ou não isso, acolherem esses filhos e netos e sustentarem. A gente vê muitos adultos jovens, aí 30 e tantos anos, que voltaram para casa com filhos e não contribuem financeiramente para a casa dos pais. Né? E ainda acham que os pais têm obrigação de fazer isso. Então, nós estamos numa fase aí de transição que nós também, na minha geração, por exemplo, os pais, os meus são falecidos, mas quem tem pais vivos vai estar na faixa dos 80 anos, aí 75, 80 anos. Tem preconceito dos próprios idosos contra os mais idosos. Tem violência dos próprios idosos, da minha faixa etária, contra os mais idosos. E o exemplo que nós damos é o que os nossos filhos e netos vão reproduzir.
Como eu falei que eu sou uma preconceituosa em desconstrução, né? Quem me conhece vai achar, não, mas você não é preconceituosa, mas todos nós somos, né? Então, assim, a gente está mostrando para os netos, né? Mostrando para os filhos, meus filhos estão na faixa dos 30 anos, né? Tem filho de 31 a 36 anos, que a gente vai mostrando que temos autonomia, temos nossas limitações, temos, né? Mas quando você é adulto, você tem um monte de limitações. Quando você é criança, você tem um monte de limitações. A criança não pode subir em alguns lugares, a criança não pode pegar algumas coisas que são perigosas. Cada fase da vida. Então, quando as pessoas se bravas de falar assim, que a velhice é a melhor idade. Então, não é, gosta que fale, imagina, tanto problema, tanta coisa vai chamar de melhor idade. Então, como nós trabalhamos na Canguru com as pessoas, que todas as idades sejam a melhor idade. Se a gente aprender a viver o presente, quer dizer, sem medo do futuro e sem ficar remoendo as coisas do passado, cada idade pode ser a melhor idade. Se você souber aceitar suas limitações, seu potencial, né? Porque eu tenho limitações que você não tem, com certeza, mas eu tenho potenciais de vida e de conhecimento que você também não tem, porque você não viveu ainda tudo que eu vivi, não é? Então, isso é um equilíbrio, estamos todos conectados. Essas leis sistêmicas, Ednei, veio trazer esse esclarecimento. Todos têm o seu lugar no sistema. Os mais idosos são os mais importantes. E os mais jovens é o que tem prioridade, porque eles é que estão seguindo a vida e dando a vida. Então, a hora que a gente coloca em ordem isso, sabe? Os adultos têm que estar longe de pai e mãe, ter pai e mãe dentro só, mas cada um tem que viver a sua vida, né? E os idosos têm que ser respeitados como aqueles que deram origem, que deram a vida. E você falou muitas coisas que me fizeram refletir isso, Denise. Muito boas as suas palavras, Carmen. Eu estava vendo aqui, eu estava lembrando quando você falou da questão do autopreconceito, né? Aí eu lembrei que a gente viu uma live de alguns especialistas e ele falou sobre a questão do autoageísmo, né? A negação do próprio idoso negando que não é idoso, né? A gente vê muito também no grupo, o idoso, para aqueles velhos, né? O nosso grupo só tem pessoas a partir de 60 anos, né? Todos são idosos. Não sei se a partir de 60 todo mundo está assim, tá no mesmo grupo e todo mundo é idoso. Mas aí o autoageísmo faz com que você... Por quê? Porque a gente respeita um lugar de fala. E quando você fala da questão... Eu achei muito legal essa analogia das manchinhas, né? É uma forma muito leve de mostrar o que é ser velho, né? Sem precisar estar chamando a atenção. Mas, assim, mostrar realmente que cada parte do nosso corpo tem uma história, como você bem colocou. Né? E é muito legal essa analogia. Com certeza a Mariana tem uma visão diferente sobre envelhecer, né? Sobre as manchinhas. Muito interessante essa analogia e a forma como a gente coloca para as crianças, para os nossos filhos. Né? Eu também lembro que nessa live tinha uma idosa, a Euda, que ela colocou assim: reconhecer que tem valor e ter prazer pela vida. Então, a gente precisa reconhecer o nosso valor, né? E ter prazer em viver, porque esse é o ponto de partida. Então, cada um respeitando a sua velhice, nem todos irão envelhecer, nós não envelhecemos da mesma forma. O envelhecimento, ele tem os seus aspectos, né? Biopsicossocial que interferem, né? Então, o meio onde você está, né? O acesso que você tem, tudo isso vai contar para a sua velhice. Então, a velhice ela não é de forma única, existem várias velhices. E o que a gente tem que aprender é respeitar e a conviver com essas diferenças, né? E acabar de uma vez por todas com esses rótulos que a gente criou, né? Porque a gente é que cria esses rótulos. E aí eu vi ainda também, já fazendo o link com a sua fala, eu vi que uma das pesquisadoras, ela trouxe uma frase bem, eu acho que é Aiston, o nome da pessoa, o sobrenome eu não vou nem me atrever a falar,
E aí ela colocou assim, que o medo de morrer é humano. Todos nós temos medo de morrer. Mas o medo de envelhecer é cultural, né? Isso. Então, eu achei assim, perfeito e fecha exatamente com o que você falou. É uma cultura que Muito foi criada conosco. E agora a gente está indo de encontro, como você falou, são uma preconceituosa em desconstrução. Então, a gente está desconstruindo esses conceitos, né? Onde a gente coloca todo mundo numa caixinha, onde a gente menospreza as pessoas em face da sua idade, né? Onde a gente acha que todo idoso tem que ter limitação, porque é idoso, gente. Né? Eu lembro é, que quando a gente começou, a gente tem um projeto aqui que é o Era Uma Vez, que trabalha a questão das relações intergeracionais. E aí eu lembro que num dos trabalhos que a gente fez, a gente trouxe uma charge que dizia assim, tinha a avó fazendo atividade física e o netinho lá olhando para ela. E aí tinha lá nas entrelinhas dizendo para, mas a vovó, quando é que você vai ser aquela vovó que vai sentar na cadeira de balanço e vai contar historinhas para mim? Né? Assim, o conceito de velhice é, não foi atualizado com a criança, né? Ele estava esperando, paradigma, né? Né? isso mesmo, é o paradigma, ele estava esperando aquele conceito de idoso que alguém passou para ele, né? Ele não via É, a avó como aquela avó ideal, porque para ele, né, ele estava é, esperando um dia que ela parasse de ter aquela vida, né, de atleta e passasse a ser a avó dele. Muito interessante, exatamente como que é. você colocou. E eu teria só mais aqui uma questão, é sobre a questão que os estudiosos descrevem que muitos dos discursos preconceituosos, e aí a gente só lembrando que a gente está falando sobre violência, e preconceito é violência, velhofobia, ageísmo, né? E aí a gente, aqui no Sesc Alagoas, a gente tem uma postura, quando começou essa questão de circular, e aí, Carmen, eu queria só deixar também citado aqui que o ageísmo é uma atitude, né? A gente pode ser velhofóbico, né? Mas é a gente que toma a decisão de ser, e a gente também toma a decisão e a postura de não ser. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente compartilha, mesmo que a gente ache engraçado. Mas aí a gente tem que ver que mensagem aquilo vai passar. Você colocou muito bem na sua fala no início que pessoas importantes que formam opiniões, elas adotam, né, posturas que acabam levando uma massa com ela. Então, a gente tem que também se colocar nesse papel. Toda vez que a gente vai compartilhar, toda vez que a gente vai escrever alguma coisa, passar uma informação, né? A gente precisa ter esse cuidado. Que mensagem estou querendo passar? Eu sou uma pessoa que defendo a causa do envelhecimento digno, né? Então, eu tenho que ver qual é a minha postura diante também das redes sociais, porque eu posso estar influenciando de forma negativa. E aí, sobre essa questão que os estudiosos descrevem que muitos dos discursos preconceituosos sobre os mais velhos são feitos por pessoas que já passaram de 60, né? Isso se dá por essa fobia de realmente de que, não, vamos negar porque aí não chega até mim. Tipo, se eu negando, eu estou cada vez mais distante, embora eu já seja parte desse grupo. Uhum. Olha, Ednei, passa-se por isso, né? Como você falou, é uma decisão, uma atitude. Se eu reconheço algo em mim que eu tenho que mudar, como um preconceito, por exemplo, né? E está sendo atualmente muito discutido todos os preconceitos relacionados à idade, e a pandemia trouxe isso de bom. Trouxe de ruim, lógico, que aumentou muito a velhofobia, né? Eu vi uma reportagem em maio do ano passado que nos 3 primeiros meses de pandemia teve um aumento, segundo essa reportagem, tá? Que em 3 meses houve um aumento lá no Disque 100 de denúncias de 500% de denúncia. Então, trouxe um lado bom que as pessoas começaram a discutir mais isso. Sempre existiu esse preconceito, sempre. Mas começou-se a discutir mais, né, sobre isso, as pessoas começaram a denunciar, e como você falou, como a maioria dessa violência e preconceito está dentro de casa, é muito difícil. Se uma mulher denunciar o marido, e como dizem, marido não é parente, né, denunciar o marido por agressão já é difícil,
Imagina uma mãe denunciar um filho ou um neto, né? Que está sendo... Então, o que, que nós trabalhamos muito é essa autorresponsabilidade. Nós temos uma cultura, em geral, de que somos vítimas. Então, é muito fácil a gente se colocar no papel de vítima. Tanto a criança, o jovem, todo mundo, não é só o idoso, não, tá? Então, se eu me colocar no papel de vítima do meu filho, vítima do meu neto, vítima do Covid, vítima do governo, eu não vou fazer nada, porque eu sou vítima. Não, eu tenho que me autorresponsabilizar pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu me tornei. E saber que tudo, né, dentro da nossa metodologia de estudo, a gente aprende que tudo está dentro de nós. Então, se eu estou sendo abusada, negligenciada, abandonada, o que eu tenho que mudar em mim? Começar, tá? Mesmo que eu não queira denunciar, mas eu tenho que sair daquela casa ou criar uma certa autonomia, melhorar minha autoestima. Hoje tem tantas ferramentas para isso, né, Ednei, gratuitas, não precisamos nem pagar, se não puder pagar. Buscar ajuda para, como você falou uma hora aí, se empoderar. E esse termo, Ednei, eu queria só esclarecer que é muito mal utilizado, muita gente acha que é ficar poderoso, ter poder sobre os outros, né? Como diria a minha netinha de novo, ela quer ser rainha logo para poder mandar em todo mundo, né? Não é nesse sentido que é se empoderar. Empoderamento significa ter domínio sobre si próprio. Não é lindo esse significado, que significa empoderamento? Então, empoderar os idosos, eu acho que esse é o papel que vocês fazem lindamente, é mostrar que eles podem ter domínio de si próprios. Todos nós precisamos uns dos outros, ninguém vive sozinho. Alguém que acha que não precisa de ninguém, seja ele jovem, adulto ou idoso, ele vai, algo na vida vai lhe mostrar que ele precisa de alguém. Tá? Nós atendemos várias pessoas jovens que passam por problemas de saúde, porque achavam que não precisava de ninguém, e a vida vem mostrar que todos precisamos de alguém. Então, estamos todos no mesmo dimensão, no mesmo trajetória, né, para essa evolução. Então, todos precisamos de todos. Mas vamos ajudar todos nós, idosos, a nos empoderarmos no sentido de termos domínios de nós próprios. Como você falou, sair dessa caixinha. Se nos colocaram numa caixinha, é porque nós permitimos. Então, vamos sair dessa caixinha, né, que eu colocava minha mãe, colocava meu pai, eles poderiam ter saído da caixinha que eu coloquei, tá? E nós também podemos. E para isso nós temos uma rede de ajuda, como vocês aí, o trabalho de vocês, para ajudar nesse processo. Muito bem, são tantas informações que eu fico assim tentando me situar quando você fala. O Denilton, ele colocou que promover relações intergeracionais é proporcionar uma relação futura de respeito às pessoas idosas. E aí o Denilton já trouxe uma questão que eu queria também abordar, a questão de que esse processo, promover esse processo de envelhecimento ativo, só pegando um gancho que você falou aí, e também do trabalho que o SESC faz, ele vai de encontro a essa visão preconceituosa que a sociedade tem em relação à pessoa idosa. Isso se dá porque desde a infância não existe esse trabalho de educação intergeracional para esse processo de envelhecimento. Deixa eu ver se eu entendi bem. A pergunta dele é se esse trabalho, né, de educação transgeracional é a causa do preconceito? É isso que ele está perguntando? Não, ele diz assim, que promover relações intergeracionais é proporcionar uma relação futura de respeito às pessoas idosas. Ah, sim. É exatamente sim, com certeza, né? E a gente que é exatamente o que a gente também ia colocar aqui. Falar sobre esse envelhecer ativo. Ele vai de encontro a essa visão preconceituosa que a gente viu, que encaixa todos na mesma caixinha. Uhum. E aí a gente acha que isso tem uma relação com essa nossa falta de discutir junto às diferentes faixas etárias sobre a questão do processo de envelhecimento.
Eu acho que poderia sim contribuir, mas tem uma expressão dentro desse monte de nomes aí que inventaram, né? Etarismo, idaísmo, ageísmo e tal. Inventaram um também que eu gostei muito, até uma época nós da Canguru fizemos uma live sobre isso, que é ageless. Ageless em inglês, age é idade, less é sem, né? Então é aquele que não tem idade. Então, por que, já que estamos falando em desconstrução, em quebrar paradigmas e sair da caixinha, porque a gente tem necessidade, né? Uma coisa é, digamos assim, na medicina, em alguns estudos, que a gente tem que saber o desenvolvimento natural da criança até 1 ano é assim, você tem que separar algumas coisas por idades, o adolescente, né, a maturação sexual, algumas coisas têm que ser separadas. Mas a nível, assim, social, cultural, por que essa preocupação tão grande, né, em separar em caixinhas e, de novo, por idades? Então, essa cultura do ageless, que é sem idade, é que cada um seja quem é, né? Que diferença faz, né? Por exemplo, numa aula, numa sala de aula ou numa conversa, se eu tenho 60, 61, 65 ou 70? Essa desconstrução, né, com esse trabalho transgeracional também, é que nós precisamos conversar mais, mas não nos colocando de novo numa caixinha. Sabe assim, abrir para que várias pessoas de várias idades possam discutir o mesmo assunto. A gente aprende tanto com a troca, né? Esse trabalho que vocês fazem aí transgeracional, com a troca do mais jovem com o mais velho. Então, eu costumo dizer assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu apanho pra caramba com algumas coisas da tecnologia. Porque eu sou, acho que você também, Edilene, imigrante digital. Eu não nasci na era digital, eu sou imigrante. Os nativos digitais, que é a idade dos meus netos, né? Nem meus filhos são imigrantes digitais, para você ver, né? Esses aí, a minha netinha de 5 anos me ensina coisas no meu celular que eu não sei. Ela mexeu uns negócios lá, mudou tudo de cor, eu fiquei furiosa. Ela falou, vovó, eu só mudei a cor, ó, é só você fazer isso, isso voltou. Não precisa ficar brava. Entendeu? Então, eu não tenho vergonha, pedir ajuda. Meu sobrinho, filho da Márcia, que está aí, ele outro dia fez uma cara porque eu perguntei um negócio que era óbvio para ele, mas está tudo bem, eu dou risada das minhas limitações. Então, essa troca, né, dos mais jovens com os mais velhos é fundamental. Que a gente discuta, só deveria tomar esse cuidado com essa tua pergunta, Neide, que assim, a gente não cria discussões se colocando numa caixinha de novo, tá? Isso é próprio do idoso dizer só meu, esse conhecimento é meu. Não. Eu adorei a expressão ageless. Para algumas coisas, isso é fantástico, tá? Então, bem sem idade, qual a preocupação? Tem dores próprias do adolescente, tem dores próprias de quem está se aposentando, tem dores próprias de quem está entrando na menopausa ou na andropausa, tem dores próprias de quem está na menarca, que é a primeira menstruação, tem dores próprias do bebezinho, tem uma outra netinha de 4 meses, dores próprias do bebezinho da maturidade do sistema digestivo, que são as cólicas, tem dores próprias do abandono, né? Então, vamos cuidar, como eu falei, para que cada idade seja a melhor idade. Vamos aproveitar isso, tirando todos os estigmas, os rótulos, os títulos, né? Não precisamos inventar mais títulos para aquilo que já tem tantos, né? Ô, Carmen, a gente está com uns 5 minutinhos só para terminar a nossa live. E aí eu queria só já agradecer a participação de todos, agradecer a disponibilidade, né, e compartilhar tão rico saber conosco, né, a sua experiência, né? Muito obrigada. E também deixar aqui registrado que nós estamos falando sobre violência contra a pessoa idosa, né? Então, se você está sendo vítima, né, ou sabe de algum caso de violação de direitos, de pessoas idosas que estão passando, né, por situações de violência, você pode e deve denunciar, né? A denúncia pode ser feita anônima pelo Disque 100. Então, é 24 horas, é ligar, não precisa se identificar, passar os dados que vai ser investigado. Ou, se você prefere procurar o serviço mais próximo, né? Se você é o próprio idoso, né, e quer denunciar, você pode procurar uma delegacia mais próxima da sua casa. Aqui em Alagoas, a gente tem 181,
E temos também CREAS que fazem esse serviço de acompanhamento dessas notícias de denúncia. Lembrando também que nós estamos em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, onde o SESC tem assento, e no dia 17 nós estaremos promovendo às 16 horas um webinário para tratar sobre a questão da violência, o cenário atual e as possibilidades de enfrentamento, né, da violência contra a pessoa idosa. E colocar assim que nós estamos também abertos, né? O SESC também faz esse trabalho de acompanhamento, e só deixar registrado que todos nós somos responsáveis, né, para que esse processo de envelhecimento seja leve, como a analogia que a Carmen fez, né, das manchinhas para a Mariana. Né? E aí, Carmen, a gente tem 5 minutinhos para que você possa deixar aquele recado que você quer deixar como mensagem da tarde de hoje. E assim, um abraço muito especial do SESC Alagoas para você. Então, você bom, muito obrigada, Edneide. Para deixar aqui mensagem. 2 minutos é suficiente. Quero agradecer também e dizer para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né, que algumas pessoas me perguntaram se ia ficar gravado, porque não poderia estar presente nesse horário. Então, vai ficar gravado tanto no IGTV do SESC como no da Canguru. E se as pessoas que nos ouviram aqui tiverem interesse em saber mais sobre essa visão sistêmica do envelhecimento, né, sobre ageless ou idadismo, tudo isso, tem muito conteúdo na nossa página, viu, Edilene, lá do Canguru _Desenvolvimento Humano, na nossa página do Instagram. E lá também tem o endereço do nosso Facebook, do nosso site, que estão à disposição para qualquer coisa que precisar. Se vocês precisarem de nós, também estamos à disposição. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, para a gente desenvolver o dom da escuta. Escutar não é ouvir. Tá? Nós estamos numa época que nós temos uma enxurrada de informações. Qualquer um que está com o celular aberto ou o computador aberto, tem um monte de abinha lá, né? Aí a gente não foca em nenhuma. Chega uma mensagem, você olha, chega outra, você olha. Aí você está falando com alguém, está lá respondendo mensagem, ou está vendo lá o que chegou que saiu no Insta. Então, assim, as pessoas estão muito desfocadas, desconcentradas, começar de si próprio. Então, em relação aos mais velhos, assim como as crianças, vamos desenvolver a escuta. O que é escutar, como dizia Rubem Alves, né? Você já viu que tem muitos cursos de oratória, né? Para as pessoas aprenderem a falar em público, falar bem. Você já viu, Edneide, algum curso de escutatória? E as pessoas estão sedentas, não de alguém que fala bonito, mas de alguém que escuta bonito. Tem um projeto na África de muitos anos que avós foram treinadas por um terapeuta, um psiquiatra, para elas serem terapeutas, porque tinha muita depressão e suicídio. E tinha de profissionais da área da saúde mental, tinha um para cada 1,5 milhão de pessoas. Então, um dos terapeutas ficou desesperado de ver pessoas morrendo e ele não conseguia ajudar, porque também estavam a 150 quilômetros da onde tinha um psiquiatra e não tinha $15 para pegar um ônibus para ir lá. Então, ele criou esse projeto, que hoje é disseminado no mundo inteiro, né, que são das vovós escutadoras, vovós terapeutas, nos bancos da praça. Elas tinham um jalequinho que as identificava, um aplicativozinho no celular que elas registravam o atendimento, desenvolver o dom da escuta. Então, esse recado eu queria deixar. Assim como eu paro para escutar a minha neta, e ela tem toda a liberdade de me falar tudo o que ela quer, ela me escuta também. Né? Ela me escuta. Então, vamos desenvolver um com o outro o dom da escuta. Mas vamos escutar de verdade, não só ouvir sem prestar atenção. Escutar é gestos, palavras, carinho, né? Vamos escutar as pessoas. É esse o recado que eu queria deixar e queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, viu? Nós queremos agradecer imensamente a você, a tarde maravilhosa que você nos proporcionou. E só fazendo o convite que na próxima quinta-feira a gente está com o webinário do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, tratando também, fazendo uma reflexão sobre a questão
da violência contra a pessoa idosa. Carmen, minha querida, um abraço, um beijo muito especial, né? A gente vai estar entrando em contato com você. Espero que a gente possa parcerizar outros momentos maravilhosos como esse de conversa. Muito obrigada, um abraço. Obrigada, querida. Um beijo para todos e gratidão por